Olá pessoal, eu sou o pastor Jesual e você está no canal Bíblia Decodificada. Bem, esse vídeo que estou fazendo nesse momento é para uma discussão muito relevante em relação à pessoa de Jesus. Seria Jesus Deus ou não? Algumas pessoas dizem que Jesus é Deus, outras negam dizendo que ele é apenas o Filho de Deus. Bem, Jesus é Deus ou não é Deus? Eu acredito que esse vídeo será de suma importância e relevância para muitos irmãos que têm tido algumas crises cristológicas e não sabem responder se Jesus é Deus ou não. O texto que eu vou estar trabalhando nesse vídeo é o Evangelho de João, capítulo número 20, versículo número 28, onde Tomé responde e disse para Jesus, Senhor meu e Deus meu. Bem, algumas pessoas objetam dizendo que Jesus não é Deus e que Tomé muito menos disse que Jesus é Deus e Senhor dele. Pelo contrário, Tomé nunca disse que Jesus é Deus e Senhor dele. Por quê? Porque acreditam que essa fala de Jesus essa fala de Tomé aqui em o versículo 28 foi apenas uma exclamação. Bem, como é que acontece isso? Seria mais ou menos assim. Uma pessoa que está sofrendo, vai sofrer um acidente antecipadamente antes do acidente, ela vê a dificuldade e ela grita, Senhor meu, Deus meu. Quer dizer, ela não disse isso para ninguém, ela disse isso ao vento, né? Então, com isso, esse argumento, ele quer dizer que Tomé não disse que Jesus era Deus, né? É bonitinho o argumento, mas é bem fraquinho, né? Eu acredito que vocês pegaram isso aí. Então, o que que acontece? Primeiro lugar, nós estamos falando de um diálogo entre Jesus e Tomé. Observa aqui que 8 dias depois Jesus chega, né? Depois de sua ressurreição, 8 dias depois Jesus chega na casa e se encontra com as portas fechadas com seus discípulos. E entre eles quem está? Tomé. Interessante que aqui começa a ter um diálogo, onde Jesus sauda a todos e logo depois Jesus diz a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Bem, Jesus está conversando com Tomé. E agora chega o versículo que é o mais debatido, que é exatamente o versículo de número 28. E Tomé respondeu e disse-lhe, Senhor meu e Deus meu. Bem, aqui que está o problema, que algumas pessoas dizem que Tomé não disse isso a Jesus, ele disse isso ao vento. Só que na língua portuguesa, isso é perfeitamente claro, não tem para onde fugir, não tem para onde correr, que essa conversa aqui não é com Jesus, em que Tomé disse Senhor meu e Deus meu jogado ao vento. Primeiro, nós podemos observar aqui claramente a forma em que o escritor do quarto evangelho identifica o que Tomé fez. Se Tomé está conversando com Jesus, Tomé respondeu e disse-lhe, né? Então, primeiro, Tomé, em resposta, vai dizer algo. Em resposta ao que Jesus falou com ele, ele vai dizer algo. E o que é que Tomé diz para Jesus? Então, interessante que algumas pessoas podem falar bem assim, não, mas na língua grega não está assim, né? Tem até algumas tradutoras que colocam aí, né? E Tomé respondeu e exclamou, né? E exclamou. Então isso aqui até que enfatiza, né? A ideia de algumas pessoas em dizer, não, ele exclamou, então Jesus não é Deus, ele apenas exclamou, ele apenas falou isso ao vento. Só que o texto grego, ele é perfeitamente igual, né, à tradução aqui do português, aqui do grego, né, que foi traduzido do grego na língua portuguesa. Nós temos aqui a Bíblia ACF, eu estou aqui com a ACF, né, e estou com esse aplicativo aqui. Esse aplicativo é o aplicativo da JFA Offline. E aqui é o texto
é o texto Receptus, né? Que é o texto da ACF. E esse outro texto que eu estou aqui é o texto da ACF, do texto Receptus, né? O texto Receptus. Então, aqui é muito fácil de mostrar que as palavras foram as mesmas, né? Então, o que nós temos aqui? Nós temos essa fala aqui no versículo de número 28, tá certo? Nós temos kai apekrite, ho Thomas, kai eipen. Aqui agora, o pronome demonstra o pronome pessoal, na terceira pessoa, no caso dativo, singular, que é autor, correto? Então, o que acontece? Nós temos o verbo apokrinomai, que esse verbo apokrinomai, ele está conjugado aí, agora é apekrite, ele é um verbo que está no auristo, indicativo na voz média, na terceira pessoa do singular, né, que quer dizer respondeu. E nós temos agora também Thomas, então quer dizer que Thomas respondeu. Caiei penaltou. Então, nós temos também o verbo eipen, né? Que eipen aí, ele vem do verbo lego, né? Ele vem do verbo lego. E ele, esse verbo eipen, ele está também no auristo indicativo ativo. Só que aqui já está no ativo, né? Então, ele disse, né? Então, Tomé disse. Disse o que? Autor. Autor para ele. Então, esse aqui é o autor, ele é o verbo, ele é o pronome pessoal na terceira pessoa, no caso dativo. Então, ele está dizendo, Tomé está dizendo algo. E está dizendo algo para quem? Para ele. Para ele. Então, por esse motivo que a tradução foi sucinta, né? Em colocar aqui, ó, disse-lhe, né? Nós temos aqui esse pronome, né? E está aqui na terceira pessoa do singular, e ele está indicando que Tomé está dizendo, e ele está dizendo algo para ele. Ele quem? A pergunta é, ele está dizendo algo. Que algo é que ele está dizendo? E está dizendo para quem? É óbvio que ele está num diálogo com Jesus, ele está dizendo para Jesus. Isso é muito claro. Isso é muito claro. Então, ele está dizendo para Jesus. O que ele está dizendo para Jesus? Senhor meu e Deus meu. Então, é exatamente o que está aqui no grego, né? Ho Kyrios mu, kai ho theos mu. Então, o Senhor de mim, né? Que o mu aqui está no... É o pronome aqui possessivo, né? Meu, na primeira pessoa, meu, de mim. É o Senhor de mim e o Deus de mim, né? É o Deus meu. Então, esse texto aqui está claro que essa frase Ho Kyrios mu kai ho theos mu é dito em resposta. Se Jesus está conversando com Tomé, então a resposta de Tomé a Jesus é essa palavra. Então ele está dizendo isso diretamente para Jesus, não é um jogar no vento as palavras. Bem, se o escritor quisesse dizer que Tomé disse isso lançado ao vento, ele poderia ter feito isso? Sim, muito facilmente. Muito facilmente. Era só ter retirado o verbo apokrinomai, né, que está aqui apekrite, né, era só ter retirado aqui. Deixa eu fechar aqui um pouquinho. Aqui, apekrite, e ter retirado o pronome, né, o pronome pessoal na terceira pessoa, no caso dativo, autor, para ele. Então, como aqui nós temos o texto que está no texto Receptus, e o texto Receptus ele não tem, né? Ele não tem aqui cai. O texto Receptus tem, né? O que não tem é o texto crítico, que não tem cai nem tem ró, né? Então, era só ter retirado isso aqui e ficaria exatamente isso aqui. Ele poderia ter puxado esse cai, né? Ter puxado o cai aqui para frente, né? Poderia ter colocado o cai na frente. Então poderia ter dito, o pouco importa também se tivesse aí, não tem problema, mas é mais comum sempre colocar na frente do substantivo. Então cai
Kai Thomas Apen. Kai Thomas Apen. Ou aqui, na mesma forma que está aqui, né? Thomas, né? A forma que está aqui, Thomas Kai Apen. Então, Tomé, e Tomé disse. E Tomé disse o quê? Ho Kyriosmu, Kai Ho Theosmu. Ele está identificando para quem ele está dizendo isso? Não, ele está dizendo isso ao vento, ao ar. O sujeito dessa oração, Ho Kyriosmu, Kai Ho Theosmu, não é identificado. Então, aqui sim, o argumento poderia ser muito plausível se ele tivesse escrito dessa forma. Mas não está escrito dessa forma. Está escrito exatamente dessa forma. Caia Pecrita, Rotomas Caiei Penaltor. E respondeu o Tomás e disse para ele. Para ele quem? Para Jesus. Ele disse o que para Jesus? Olha lá, bem forte, bonito e maravilhoso. Senhor meu e Deus meu. Olha aqui. Ho Kyriosmu, Kai Ho Theosmu. Bem, se Tomé chamou Jesus de Deus e Senhor dele, ele, é óbvio, Jesus também é meu Senhor e meu Deus. Eu pergunto a você, Jesus é o teu Senhor e o teu Deus? Então glorifique-o. Se você gostou do vídeo, deixa seu like. Se você viu alguém que precisa ouvir essa mensagem, está com uma crise cristológica sem saber se Jesus é Deus, compartilhe essa mensagem com outras pessoas e abençoe a vida delas. Agradeço a todos, se inscreva no canal e tenha todos um excelente estudo da Palavra de Deus. Cresçamos na graça e no conhecimento de Jesus. Amém.